horas 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 29 de julho de 2025. Vamos ao destaque do dia: comércio exterior. O governo ouve demandas do setor empresarial sobre tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. E ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a equipe econômica tem plano de contingência para reduzir danos. Enquanto isso, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, segue em tentativa de diálogo com autoridades americanas para reverter a taxação. Você vai ouvir também manejo do fogo. Com o início da temporada de seca na maior parte dos biomas brasileiros, o governo federal se prepara para o combate a incêndios e crimes ambientais. Contratação de brigadistas, aeronaves e equipamentos em solo está entre as medidas adotadas. E ainda, política para a juventude. Pessoas com idade entre 15 e 19 anos já são maioria a financiar imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. E esse também é o público-alvo de nova lei que garante direitos a quem vive no campo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Ministros do governo federal estão conversando com autoridades americanas para negociar a imposição dos Estados Unidos de taxar em 50% os produtos brasileiros importados. Essa cobrança começa a partir do dia 1º de agosto e a equipe econômica já preparou um plano para reduzir os impactos negativos que o Brasil possa ter. A gente conversa agora com o repórter Pablo Mundim, que está no anexo da vice-presidência em Brasília, acompanhando a agenda de Geraldo Alckmin, que está realizando reuniões com setores que devem ser atingidos pelas tarifas. Boa noite, Pablo. Quais são as últimas atualizações? Boa noite, Mariana, Luciano e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Às vésperas de os Estados Unidos começarem a cobrar uma taxa extra de 50% sobre a importação de produtos do Brasil, o governo brasileiro mantém as tratativas para negociar as tarifas. Hoje foi mais um dia de uma série de reuniões que tem acontecido aqui na vice-presidência com setores estratégicos que devem ser afetados pela medida. Além do agronegócio, minérios e indústria, nessa terça-feira foi a vez dos representantes do setor de tecnologia, como Google, Meta e Amazon. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, essa foi a segunda reunião com representantes da área que trouxeram diversas demandas. Reunimos aqui Meta, Google, Amazon, Apple, Visa, Expedia, e eles trouxeram uma pauta: segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório, enfim, foi uma boa reunião. E ontem, na conversa com o secretário Lutnick, eu disse a ele que teria um segundo encontro com as empresas de tecnologia americana, e ele pediu se poderia um representante dele participar.
então participou por videoconferência. Além dos Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério da Fazenda também tem feito contato com o Tesouro Norte-Americano e o Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos conversando com autoridades. Além das tentativas de criar um canal de diálogo com o governo norte-americano, o governo brasileiro já se prepara para os impactos do tarifaço sobre os produtos nacionais. A equipe econômica do governo brasileiro elaborou um plano para reduzir os impactos de exportadores brasileiros. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o plano de contingências trabalha com diversos cenários e ações. Ficará a cargo do presidente Lula escolher e definir essas medidas. São vários cenários que foram apresentados, mas eu não sei qual é o cenário que o presidente vai optar. Por isso que eu não posso adiantar as medidas que vão ser anunciadas por ele. Nós estamos muito confiantes de que nós preparamos um trabalho que vai permitir o Brasil superar esse momento, que não foi criado por nós, né? Um evento externo que não foi criado por nós, mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se manter permanentemente numa mesa de negociação, buscando racionalidade, buscando respeito mútuo. Todas essas tentativas são munidas de dados concretos sobre o relacionamento comercial entre os dois países. O Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos desde 2009, ou seja, compra mais produtos americanos do que vende para lá. Luciano e Mariana. Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Roubo e receptação de equipamentos, cabos e fios de telefonia, de transmissão de energia elétrica ou equipamentos ferroviários e metroviários terão agora penas maiores. É o que determina a lei sancionada hoje pelo presidente Lula, que também prevê penas mais duras quando esses crimes comprometerem o funcionamento desses serviços públicos essenciais. Nesse caso, o crime passará a ser considerado furto qualificado e poderá resultar em 2 a 8 anos de prisão. No caso de roubo, a pena será de reclusão de 6 a 12 anos e multa quando for comprometido o funcionamento de órgãos públicos. E as operadoras de serviços de telecomunicações também ficam obrigadas a comprovar a origem do material utilizado por elas, uma vez que elas também podem ser penalizadas em caso de receptação de equipamentos roubados. Com a redução das chuvas e a chegada da temporada de seca, o governo se prepara para combater os incêndios florestais. Hoje, durante a celebração de 1 ano da lei que criou a Política Nacional de Manejo do Fogo, o Ministério do Meio Ambiente adiantou as medidas para a próxima temporada de combate aos incêndios. A repórter Graziele Bezerra acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Graziele. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. E boa noite também para o ouvinte da Voz do Brasil. Essa lei ela foi criada durante o período crítico de combate aos incêndios florestais em 2024 e, de acordo com a norma, a União, os estados e os municípios são responsáveis pela implementação de estratégias de proteção da biodiversidade e também de enfrentamento das mudanças climáticas. Para a temporada de seca agora de 2025, que já começou, deve durar até novembro, o governo investiu um conjunto de medidas e entre essas medidas está o aumento de punição para quem comete incêndios criminosos, como ressaltou o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. O Brasil está preparado para este enfrentamento. Reafirmar os investimentos e a nossa priorização nas operações protetor do bioma. Operação esta que de 2023 para cá já causou para devastadores mais de 1 bilhão e 16 milhões de reais de prejuízo a crime organizado e àqueles que devastam o nosso meio ambiente. E o governo também vai garantir a contratação de 2.600 brigadistas, um aumento aí de 14% em relação ao ano passado. Também serão garantidos 800 veículos operacionais para combate ao fogo, além de aeronaves, como destacou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nós agora podemos contar com 11 aeronaves que ficam à disposição e isso aumentou significativamente a nossa capacidade de transporte de brigadistas em mais de 70%. Aumentou a nossa capacidade de lançar água, litros de água, em mais de 100%. E nós temos cerca de 73 mil equipamentos para os nossos brigadistas.
E para a contratação de brigadistas e compra de equipamentos, também o investimento superou 167 milhões de reais. As ações são integradas com a participação de 10 ministérios, além de estados e municípios. Mariana, Luciano. Obrigada, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Até quinta-feira, 31 de julho, mais de 1.200.000 aposentados e pensionistas que tiveram desconto irregular vão receber os valores de volta. O número representa 91,4% de todos os que já aderiram ao acordo de ressarcimento. A adesão vale para descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025, evitando a necessidade de ação judicial. Podem aderir beneficiários que contestaram os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade associativa em até 15 dias úteis. A adesão pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou em mais de 5.000 agências dos Correios. Atenção, isso não pode ser feito pela Central 135. 360 mil pessoas vão ser beneficiadas pelo programa Imóvel da Gente. Funciona assim: terrenos e construções públicos que não estão sendo usados são transformados em moradia para quem precisa. Além disso, novos projetos podem ser realizados com imóveis públicos, como escolas, unidades básicas de saúde e áreas de lazer. Dar utilidade para bens públicos e conceder moradia digna para quem precisa. Esses são alguns dos objetivos do programa Imóvel da Gente, que transfere terrenos e edifícios públicos sem uso para novos projetos de habitação, como escolas, unidades de saúde e parques. Um dos beneficiados do programa é o aposentado Baltazar Bezerra da Silva, de São Bento do Tocantins. Para ele, a regularização da propriedade rural era um sonho antigo. Eu me sinto muito privilegiado. Para meus filhos também é uma segurança muito grande, porque eles têm uma propriedade com esse documento que vai assegurar tanto para mim como para eles. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos trabalha a destinação dos imóveis em 4 linhas de ação. Uma delas tem como foco viabilizar moradias populares, seja por meio da casa própria ou com projetos de aluguel social. Outra garante a regularização de terrenos e a urbanização de comunidades já estabelecidas, onde vivem famílias de baixa renda. As ações também levam em conta melhorias na infraestrutura e nas condições de vida de quem vive nos locais, segundo Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A gente já está com um potencial de atingir 360 mil famílias, né? E a gente segue trabalhando e fazendo essas parcerias, os que a gente chama de acordo de cooperação técnica, especialmente com os municípios, né, que são os maiores parceiros. A gente sabe que isso muda muito a configuração, não só individualmente para cada uma dessas famílias, mas para todo o entorno, né, para toda a cidade, que passa a ter uma outra dinâmica, né? Isso altera muito a dinâmica de desenvolvimento local. O programa Imóvel da Gente também busca melhorar os serviços públicos essenciais, desenvolver as economias locais e promover o uso sustentável da terra. Também contempla a promoção da reforma agrária e o reconhecimento do território de povos e comunidades tradicionais. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda. Jovens de 18 a 29 anos estão buscando realizar o sonho da casa própria. Levantamento do Ministério das Cidades mostra que nos últimos 5 anos esse público representou a maioria dos financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Nos últimos 5 anos, mais de 1.200.000 contratos do programa Minha Casa Minha Vida foram firmados com jovens de 18 a 30 anos. De acordo com o Ministério das Cidades, isso representa 51% do total de financiamentos habitacionais no período. Aos 23 anos, Adenilson Oliveira não pensou 2 vezes e fez o financiamento de um apartamento de 2 quartos em Águas Lindas de Goiás. Saí do Maranhão já com essa intenção, trabalhar, juntar meu dinheiro e conquistar minhas coisinhas. Isso é
É bem satisfatório, né? Que para quem sai do nada conquistar isso cedo é muito satisfatório, né? Desde a retomada do programa Minha Casa Minha Vida em 2023, foram feitas mudanças que deixaram a compra da moradia mais atrativa. São condições facilitadas de financiamento, juros abaixo do mercado e prioridade para famílias chefiadas por mulheres. O programa também permite o abatimento de até R$ 55 mil no valor da entrada do imóvel. De acordo com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Ailton Madureira, as reformulações no programa atraíram o público jovem. Quando você vê lançamentos imobiliários no Brasil, você vê que o público que vai à estande comprar esse primeiro imóvel é um público jovem. E a gente está com condições muito boas. Eu entendo e sempre falo, é o momento da habitação. Não vai faltar recurso para ninguém, é o momento de financiar jovem e todo brasileiro aqui, é o momento de financiar o seu imóvel no Minha Casa Minha Vida. Além de atender o público de baixa renda, o programa Minha Casa Minha Vida também criou mecanismos para a classe média, com renda entre R$ 8.600 e R$ 12.000. Essa nova faixa já registra mais de 560 mil simulações no site da Caixa, com 12 mil contratos em andamento. O secretário Ailton Madureira ressalta a amplitude do programa. A gente financia todas as rendas. Então, a família hoje que queira comprar seu imóvel, uma família que ganha 10 mil, 11 mil, hoje a gente tem uma taxa de juros de 10% ao ano para imóveis de até R$ 500 mil dessa faixa maior de renda. E quem ganha um salário mínimo e meio, a gente tem uma taxa de juros de 4% ao ano para pagar em 35 anos. A Caixa Econômica Federal oferece uma simulação para qualquer pessoa que deseja financiar a casa própria por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Basta acessar caixa.gov.br. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes. Uma política para atender os jovens também no campo. Uma nova lei traz iniciativas ligadas à sucessão na propriedade da agricultura familiar. Ela vai garantir direitos dos jovens de 15 a 29 anos que vivem nas zonas rurais. Reduzir a migração de jovens para as cidades e garantir a permanência no campo, com acesso à educação, crédito, terra e oportunidades de trabalho e renda. Este é o objetivo da Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Sancionada pelo presidente Lula, a nova norma assegura direitos de jovens de 15 a 29 anos, que vivem em áreas rurais e participam de unidades de produção da agricultura familiar, como é o caso do agricultor familiar William Santana, de 27 anos, que mora no município de São Miguel do Guaporé, em Rondônia. Em sua chácara, ele e seus pais cuidam de animais, plantam maracujá e outras plantas frutíferas e nativas e também café. Para ele, é importante políticas de incentivo para a permanência do jovem no campo. Para que essa agricultura familiar possa ser cada vez mais fortalecida, é preciso que nós, enquanto jovens, estejamos nas propriedades, produzindo de forma agroecológica, de forma diversificada. A coordenadora-geral da Juventude Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Maria Eduarda Vasconcelos, reforça a importância dessa lei ao apresentar dados que mostram que a população jovem que vive no campo está migrando para a cidade. No último censo do IBGE de 2010, éramos 8 milhões de jovens e o último censo que saiu atualmente são 6,5 milhões. Então está havendo um êxodo em massa e eu acho que também foi muito a partir da desmobilização e da desconstrução dessas políticas públicas que não foram garantidas por conta que não havia uma lei específica que pudesse garantir. Para possibilitar a execução do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, poderão ser firmados convênios e acordos de cooperação com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, e com consórcios públicos, organizações da sociedade civil e entidades privadas. Reportagem Thaísa Vitória. Atenção, estão abertas as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista. Você que gosta de pesquisa e inovação tem até o dia 31 de julho, quinta-feira, para se inscrever e participar da iniciativa. Para este ano, os projetos devem envolver o tema mudanças climáticas, aliada à ciência, tecnologia e inovação.
Aos 19 anos, o mineiro Bernardo Cordeiro já é um cientista premiado. Ele foi o vencedor da última edição do Prêmio Jovem Cientista, sendo o primeiro colocado na categoria Estudante do Ensino Médio. Ele desenvolveu uma tecnologia para produzir alternativas sustentáveis ao uso de agrotóxicos e ainda lembra da emoção de quando recebeu a notícia. Recebi a ligação, aí eu ouço assim a voz assim falando: alô, Bernardo, aqui é o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, dá os parabéns, você ganhou em primeiro lugar. Eu fiquei incrédulo e foi muito gratificante, deu um renovo, sabe, nas energias. O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Em 30 edições, o prêmio já concedeu bolsas de estudo para quase 200 pesquisadores e estudantes, além de já ter reconhecido o trabalho de 21 instituições de ensino. Ricardo Galvão, presidente do CNPq, fala da importância desse incentivo. Os nossos jovens, às vezes, têm medo da ciência, acho que é uma coisa muito difícil. E quando eles veem os jovens do ensino médio, cabeludo, como eles, né, produzindo algo importante, é realmente sensacional. Apaixonado por instrumentação científica, o Wenderson Rodrigues da Silva, pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, foi o vencedor na categoria Mestre e Doutor da 30ª edição. Ele desenvolveu, entre outros projetos, um sensor para detecção de doenças como a Covid-19, usando magnetismo e elasticidade. Segundo Wenderson, esse reconhecimento é um estímulo não só para a sua trajetória pessoal, mas para toda a produção científica brasileira. Um motivador, muito grande para continuar fazendo pesquisa, para continuar desenvolvendo. Mais uma edição do Prêmio Jovem Cientista está com inscrições abertas até o dia 31 de julho, com o tema Respostas às Mudanças Climáticas, Ciência, Tecnologia e Inovação como Aliadas. A ideia é incentivar jovens pesquisadores na busca por respostas às mudanças climáticas e reforçar o papel da ciência no combate a desastres, como destacou o presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Nós queremos mostrar, na verdade, que nós só teremos um desenvolvimento que seja sustentável, socialmente justo e que sirva a toda a sociedade se tivermos políticas públicas fortemente embasadas na ciência e tecnologia. Podem concorrer às premiações alunos do ensino médio, superior e pessoas que estejam cursando ou já tenham concluído mestrado ou doutorado. Entre as premiações previstas estão laptops, bolsa do CNPq e valores em dinheiro que vão de 12 mil a 40 mil reais. As inscrições podem ser feitas no site jovemcientista.cnpq.br. Reportagem Gabriela Noronha. Faltam um pouco mais de 3 meses para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025. A prova é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Para este ano foram confirmados mais de 4 milhões e 800 mil inscritos, 11% a mais que no ano anterior. O estudante Vinícius de Carvalho Pereira vai fazer pela 5ª vez o Exame Nacional do Ensino Médio. Depois de passar por outras carreiras, agora ele vai tentar uma vaga em Tecnologia da Informação. Estudante de escola pública a vida toda, hoje ele concilia o emprego como jovem aprendiz com as aulas em um cursinho popular preparatório. O Enem ele é uma maratona, né? Você tem que estar treinando para quando chegar você fazer bem feito, você já tem um preparo, saber como é que é fazer a redação. Contanto que eu estou estudando, me dedicando, eu vou conseguir. Mais de 4 milhões e 800 mil inscritos estão confirmados para o Enem 2025, que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro, um aumento de 11% em relação ao número de inscritos do ano passado. De acordo com Regina Ferreira Lopes, diretora de Gestão e Planejamento do INEP, órgão responsável pela aplicação do exame, programas do governo como o Pé de Meia contribuíram para o aumento da adesão dos estudantes. O governo vem trabalhando em ações de incentivo à participação dos exames, né? E a gente pode citar como uma das causas prováveis desse aumento o próprio incentivo do Pé de Meia. Além do pagamento mensal que ele faz, né, para poder manter o aluno estudando,
ele também faz um pagamento adicional para quem realiza as provas nos 2 dias. A certificação para conclusão do ensino médio será utilizada por mais de 98 mil inscritos nesta edição. Outra novidade foi a inscrição pré-preenchida de quase 2 milhões de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Desse total, mais de 70% confirmaram a inscrição no exame. Motivo de esperança para Lia de Castro Silva, presidente de um cursinho popular voltado para estudantes de baixa renda. O desalento que a gente sente deles às vezes é tão grande que ver que eles estão confirmando a inscrição no Enem já dá uma esperança de que eles estão se sentindo mais esperançosos com alguma possibilidade de futuro. Nessa edição também aumentou o número de municípios em que o exame será realizado, passando de 1.750 para mais de 1.800. Lembrando que, de forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro em algumas cidades do Pará, em virtude da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, no período da aplicação regular do exame. Reportagem Natália Kozlik. E foi divulgado o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, para o segundo semestre de 2025. Os pré-selecionados devem complementar a inscrição de 30 de julho a 1º de agosto. Depois, eles têm até 5 dias úteis para apresentar os documentos à instituição de ensino. Quem não foi convocado entra automaticamente na lista de espera, com chamadas entre 5 de agosto e 19 de setembro. A lista de pré-selecionados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, em acessounico.mec.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do Supremo Tribunal Federal fala sobre revolução digital em evento com foco em direito público na Universidade de Brasília. Para o Superior Tribunal de Justiça, o uso de celular por jurado durante sustentação da defesa anula o resultado do júri. Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza informações sobre partidos políticos do Brasil. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Presidente do Supremo Tribunal Federal fala sobre revolução digital em evento promovido pela Universidade de Brasília, a UNB. Luiz Alberto Barroso pontuou questões positivas, mas frisou que a nova realidade trouxe a difusão de desinformação, de discurso de ódio e de teorias da conspiração. Repórter Tiago Gomide. Barroso participou da plenária de abertura da Conferência Anual sobre Direito Público promovida pela UNB. O ministro explicou a decisão tomada recentemente pelo STF sobre as plataformas digitais. Prevê que, se tratar de crime, a plataforma